Queria que você, claro, fizesse uma análise, principalmente dos dois tempos, né? Dois tempos bem distintos, onde no primeiro o ABC atacou, propôs jogo, mas no segundo tempo chamou muito a equipe do América. E a gente, durante a semana, destacava muito que o poderio ofensivo do América era jogada aérea. E o ABC conseguiu sair do clássico com a vitória justamente com um lance de jogada aérea. Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiramente, eu comungo com a sua opinião. O jogo teve dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo, acho que onde a gente foi soberano, fizemos um gol, poderíamos ter ampliado o placar, tivemos ali mais umas 2, 3 oportunidades assim de movimentação, onde a gente conseguiu chegar no gol do adversário e a gente não fez o gol. E o segundo tempo, né, foi um segundo tempo do adversário, né, dentro da nossa casa. Eles conseguiram ter uma imposição, conseguiram empurrar o nosso time para dentro do nosso campo de defesa, né, principalmente usando o lado esquerdo do campo deles, né. O Souza começou a cair muito aberto na esquerda em alguns momentos, com o lateral esquerdo, que é um bom lateral que apoia bem. E a gente teve uma certa dificuldade quando eles começaram a apoiar com os dois laterais ao mesmo tempo. E a gente, né, sobressaiu, né, e a gente conseguiu, o termo que é o que eles usam hoje no futebol, a gente sofreu, a gente tentou corrigir, tentamos de todas as formas ter um trabalho mais ofensivo, né, e a gente não conseguiu muito em função da qualidade do adversário, que realmente, né, fez um segundo tempo melhor, né. Mas eu acho que clássico se faz dessa forma. Clássico se vence e a gente venceu. Existia uma pressão muito psicológica, muito emocional em cima da nossa equipe, né? Vocês sabem aí que é um tempo sem vencer o clássico, e isso pesa no momento em que o adversário consegue impor o ritmo de jogo, né? A gente tentou as alternativas de mudança, né? Agora, dentro dessa pressão, ele só conseguiu chegar também através de bola parada. E a gente vai feliz para casa porque a gente trabalhou muito isso, tanto ofensivamente como defensivamente. Então, defensivamente, a gente já começou o jogo com um escanteio a favor deles, né? Teve uma sequência, terminamos o jogo com uma sequência de escanteio a favor deles. Eu não tenho os números da bola alçada dentro da área por alto, e a gente se comportou muito bem aí nesse quesito. 24? Eu não tenho esses números. E do nosso lado ofensivo também, a gente tem a bola ofensiva alta, boa também, né? E a gente estudou, por estudar muito adversários, não só a parte ofensiva deles, a gente estudou também que é uma equipe que, quando está defendendo no escanteio, eles marcam muito à frente da área, trabalham mais no primeiro pau, né? E o primeiro escanteio, a gente tentou fazer uma jogada treinada, que é uma bola do Alisson metendo ela para o Rocha, né, que o Rocha tinha a incumbência de virar essa bola no segundo pau para o esquerdinha, e essa bola não saiu da forma como queria, e na hora que saiu o nosso gol, o Alisson já conseguiu alçar essa bola, tirar do primeiro pau, no segundo pau, onde a gente tem esse trabalho com o esquerdinha de devolver, né, se for num posicionamento que já dá para finalizar, mas ele devolveu para a área e pegou o lado oposto que estava no primeiro pau, no caso, o Adeilson. Então, o jogo, né, se desenvolveu em detalhes, né? E o mais importante, né, que a gente tem que exaltar, o primeiro tempo a gente teve muita posse de bola, a gente conseguiu trabalhar em cima do adversário, poderíamos ter feito mais gols, e no momento que o adversário cresceu, a gente teve competência para se defender, né, e a gente leva os 3 pontos muito em função disso. Mas o jogo foi esse mesmo, não tem o que esconder, a gente é uma equipe que tem que melhorar, a nossa equipe, ganhamos um clássico, né? Mas temos muito que trabalhar ainda aí, né, para a gente conseguir a vitória, né, ou conseguir o título. Boa noite, professor Ney, Judson Araújo da Rádio 96 FM. Parabéns por ter quebrado essa sequência de 6 jogos sem vitórias do ABC nos clássicos, mas eu queria saber do rendimento da sua equipe, principalmente na segunda etapa. A gente percebeu que o ABC realmente caiu no segundo tempo, o América cresceu. Eu queria saber qual é a sua explicação para essa queda de rendimento do ABC, e também falar um pouquinho com relação às alterações. Você colocou o Wendel, colocou o Darlan também, o Jefferson, e alguns jogadores defensivos, e também teve que mudar no ataque. É isso aí, Judson, você está certo. Eu não vou chegar aqui e ficar querendo arrumar argumento para o nosso segundo tempo.
né? Então, mais uma vez, a gente foi muito feliz defensivamente, né? A única forma que eles conseguiram entrar pela nossa equipe pelo alto, e a nossa equipe estava muito bem postada pelo alto, e por isso a gente conseguiu. E eles conseguiram, né? O Ledson fez uma mudança no intervalo, e foi fundamental essa liberação deles dos dois laterais, e o Souza caindo mais no canto do campo, né? E a gente voltou com a mesma formação, e a gente começou a perder o setor do meio de campo. Então, as duas primeiras alterações pedia um volante mais descansado, né? E eu estava com o Reis, que tomou um cartão no primeiro tempo, e é um jogador que já vem pedindo, a gente sabe que é um jogador que já vem pedindo para ser substituído. Então, eu quis botar mais um jogador descansado no setor do meio de campo, e o volante que nós temos é o Jefferson, que estava ali, entrou na partida, fazendo esse volante, né? O Reis, por estar jogando com o cartão amarelo, né, começou a chegar um pouco atrasado nas bolas, teve um início do segundo tempo, ele até foi no ataque, perdeu uma bola, e depois a recuperação, era a recuperação que pedia para fazer uma falta tática, né? Então, aí são coisas do treinador, né, que talvez passe despercebido para o grande público, e eu optei por tirar porque eu sabia que corria risco de expulsão. Isso é intuição de treinador. Talvez, se ficasse no campo, poderia ter sido expulso ou não, mas isso são detalhes que é de treinador. Então, tirei um volante, botei o outro volante, e do lado esquerdo a mesma coisa. Coloquei o Manel treinou durante a semana em alguns momentos na equipe principal. Eu achei que a gente precisava de botar um lateral descansado ali para bater lateral com lateral, entrou, mas não conseguimos corrigir, continuou superior ao adversário, né? Depois eu tentei mais duas substituições, né? Tirando um atacante e botando um mais descansado para puxar o contra-ataque, a gente tirou o Islam, né? E colocamos o Bismarck, né? Com esse objetivo de entrar um jogador descansado, né? Para puxar esse contra-ataque ali, mas a pressão deles conseguiram encaixar muito, continuaram encaixando, né? Dentro do campo, e a gente não estava conseguindo sair, né? E a nossa equipe só se ajustou um pouquinho na última substituição, que eles estavam com 3 zagueiros batendo lateral em cima da gente. Quando eu botei o Manuel, eu botei o Darlan, que foi a última substituição, mas bem no finalzinho, aí a gente passou por duas linhas de 4 com o Arce e trouxemos o esquerdinho para dentro, que já estava cansado do jogo. Aí a equipe cresceu um pouquinho, mas o certo é que, né, o América foi superior. No segundo tempo a gente foi, e o que vale é a vitória, né? O que vale é a nossa competência de marcar, de não entrar bola, eles não conseguiram entrar pelo meio, né? Teve uma sequência, além dos escanteios, uma sequência de bola alçada dentro da área, que a gente foi eficiente o tempo todo, a gente manteve essa estrutura o tempo todo, e a nossa equipe estava muito envolvida na parte de marcação, né? Então, terminamos o jogo da forma como queria, como vitória, né? Isso dá um alento para a gente que possa trabalhar melhor dentro da competição, mas queria repetir, né, que a gente tem que trabalhar muito ainda, né, para que a gente possa conseguir o título. Professor, boa noite. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do Adeilson para esse esquema, né? Ele ficou de fora das 2 últimas partidas, o ABC, sem ele, conseguiu vencer os jogos, né, criar oportunidades, fazer goleadas, mas hoje a gente viu que, para além do gol, ele tem uma função tática muito importante dentro do meio campo, né? Um pulmão ali que praticamente não cansa. Que você falasse um pouco sobre esse jogador e também sobre o Danilo Alves, né? Havia a expectativa de que ele pudesse entrar, a última mudança do senhor, né? A entrada do Darlan foi até meio que de última hora, quem iria entrar era o Marcos Vinícius, pela circunstância do Matos entrou o Darlan, mas a não entrada do Danilo Alves também foi mais uma questão de entendimento do que pedia a partida naquele momento? Em relação a Adeilson, o Adeilson é um caso à parte, cara. Para te falar a verdade, a gente teve durante a semana até a dúvida se compensaria colocá-lo para entrar iniciando o jogo, porque ele ficou um tempo parado, né? E a gente fez uma parte do treinamento com o Manuel no meio e o Adeilson no banco, depois o Adeilson. Então foi um risco que a gente correu, né? E inclusive a gente pensava que ele não finalizaria o jogo, né, devido à parte física.
mas realmente ele mostra que ele é um jogador, né, qualificado tecnicamente, taticamente, muito forte fisicamente. Então ele terminou o jogo inteiro, mesmo muito tempo parado, e foi um homem decisivo, que a nossa equipe está montada para isso, para entrar com os 2 volantes dentro da área, esses 2 volantes que faz parte do corredor, o Adeilson do lado direito e o Madison do lado esquerdo, né? Esse esforço dele foi coroado ainda com gol. E a substituição, Danilo, logicamente que é um jogador que eu gostaria de ter botado no jogo, mas o jogo foi criando uma história diferente, né, por todas as circunstâncias que eu já descrevi, né, e uma das formas ali, chegou um momento que eu tinha só uma substituição, eu precisei de ficar segurando essa substituição, porque o Madison estava dando sinais de cansaço, né? E eu já tinha queimado 4 substituições e fiquei, né, com uma carta na manga ali para definir, esperando a situação do Madison. E eu iria colocar o Marcos um meia, né, para ter um meia, para tentar ganhar o setor do meio de campo que a gente estava perdendo, abrir 2 atacantes e ele jogando ali como um camisa 10, né? E no momento da substituição, o Madison pediu a substituição. E como era um jogo que eu estava precisando de bater lateral com lateral, eu optei para botar um zagueiro, finalizei o jogo com 3 zagueiros, né, da forma como a gente já treinou, como a gente já jogou. Eu acho que o treinador tem que ser essas variações, aí a gente conseguiu sanar um pouco, né, essa questão dos laterais, mas ela só se acertou no momento que a gente fez 2 linhas de 4, se vocês forem rever o jogo, faltando ali 8 minutos de jogo, 10 minutos, a gente fez uma linha de 4 atrás ali, empurramos o Wendel para a lateral esquerdo, né, com o Bispo, o Darlan e essa primeira linha com o Rocha, depois fizemos uma outra linha na frente ali, né, empurramos o Manuel para o lado esquerdo, como se para jogar nessa primeira linha, trazendo o Alisson e o Esquerdinha para dentro, que já estavam também desgastados fisicamente, e o Bismarck do lado direito. Aí a equipe, né, faltando 5 minutinhos, deu uma ajustada, inclusive a gente criou ali, puxamos um contra-ataque no finalzinho do jogo, né, mas as substituições foi todas em cima da história do jogo, e por isso, né, mesmo eu querendo utilizar o Danilo no jogo hoje, o jogo levou para um caminho, para uma história que não deu para colocá-lo em campo. Boa noite, Ney. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Queria tocar num ponto importante, né, que é a defesa abcdista. Tirando o jogo contra o Laguna, o ABC ainda não levou gols em tempo normal, né, nos 90 minutos. E aí queria perguntar para o senhor, existiam algumas dúvidas, claro, primeiro em relação ao gol, entre o Pedro Paulo ou o Felipe, acho que ficou claro para todo o torcedor. Em relação ao torcedor. Se o Pedro Paulo ia assumir a titularidade ou o Felipe ia ser o titular. Desculpa, eu não ouvi que era do torcedor. O Felipe ganhou a titularidade, enfim. Ele é o titular. Vem sendo o titular. Isso. E aí a outra dúvida na lateral esquerda, né? Repito, para o torcedor novamente. Entre o Emanuel ou o Lucas Sampaio, hoje jogou o Lucas. Queria perguntar para o senhor, com essa formação, com o Felipe no gol, lateral esquerda Lucas, defesa com o Bruno e com o na lateral direita o Matheus, queria que você comentasse um pouco sobre a efetividade e também responder para o torcedor se realmente essa é a defesa ideal do Ney Franco no ABC. Não, em relação ao goleiro está definido, o Felipe é titular, né? A gente sabe que o Paulo é um baita de um goleiro. A gente não faz uma equipe de futebol apenas em um jogador, e o goleiro não é uma posição que você fica trocando. A lateral esquerda já sai um pouquinho desse perfil. Nós temos 2 bons laterais, né? O Sampaio é uma lateral que posiciona, segura mais essa linha de 4, lhe dá uma proteção maior à parte defensiva, o que pedia o jogo hoje. E temos a opção do Manuel, que ele me dá essa opção de entrar para o lateral, entrar pelo meio, né? Como finalizou o jogo hoje, quando o Wendel foi para a lateral, ele jogou na linha da frente, né? E essa mudança, essa variação da lateral esquerda, ela pode em algum momento mudar de um jogo para o outro, dependendo também das características dos jogadores, dependendo também, né, do desgaste físico de quem fez o jogo anterior, né? Então, acho que uma equipe de futebol se faz dessa forma, e eu gosto quando tem discussão na sua equipe, né, quando começa a discutir setor por setor, que joga esse ou aquele, porque significa que a gente está bem servido. Então, hoje a gente está muito bem servido na lateral esquerda, tá? Aproveitar que você falou com o torcedor, eu não posso sair dessa entrevista sem falar
né, do espetáculo que o nosso torcedor fez hoje no estádio. Foi muito bonito, foi o meu primeiro jogo, meu primeiro clássico, né, emocionante desde o início, mesmo nos momentos que a gente teve a dificuldade, né, que é o termo que se usa hoje, que desde o momento que a gente sofreu e que a gente soube sofrer, o nosso torcedor ficou empurrando, né, e foi determinante hoje para que a gente superasse e ganhasse o jogo, né, e eu acho que a gente sai daqui feliz, né, porque clássico em alguns momentos, né, você tem que saber, né, e jogar, tem que ter uma defesa sólida, e a nossa equipe hoje mostrou porque tomou apenas um gol hoje, até agora dentro da temporada, porque tem um sistema defensivo muito bem postado. Ei, Franco, eu queria saber em relação, principalmente do segundo tempo, né? Você já falou aí diversas vezes da questão do sofrimento, disso, daquilo, mas a gente sabe que é o 5º jogo oficial da temporada e ainda tem muita coisa para melhorar. Sem dúvida. Mas um ponto específico que a gente observa é que a partir dos seus 20 minutos, mais ou menos, a defesa estava só chutando para frente, né? Como se fosse os 45 minutos. Eu queria saber como é que foi falado pós-jogo, né, a respeito disso. Eu queria que você explicasse mais, porque é difícil, a gente sabe que clássico tem que fazer tudo que é jeito para conseguir a vitória, mas esses 20 minutos chamaram a atenção. Eu queria que você explicasse mais. Primeiramente, o pós-jogo no vestiário, não falamos nada, só comemoramos muito, acabamos de quebrar uma sequência positiva do adversário. A torcida queria uma vitória, ela teve a vitória. Não interessa a forma como ela foi. Futebol, em alguns momentos, é assim. A gente vê time campeão do mundo, né? A gente já viu o Mourinho sendo campeão de Eurocopa. Aí eles botam um apelido ônibus azul do Chelsea e não sei o que lá. Isso é muito bonito quando acontece com a equipe dos outros. A nossa equipe soube defender hoje e eles não entraram na nossa equipe pelo centro. Então, o vestiário foi só alegria, não é momento de cobrança. Como eu falei anteriormente, é uma equipe que tem que evoluir, nós temos que jogar melhor, a gente tem essa ciência e a gente vai passar isso para os nossos jogadores, mas agora é o momento da gente comemorar, cara. Quando vence o clássico, não importa a maneira como que foi, o que importa é que a cidade vai ser, durante a semana, uma cidade, o torcedor do ABC vai estar feliz, inclusive um torcedor que começou a temporada angustiado devido ao nosso tropeço. E isso foi tema na nossa palestra. A gente precisava dar uma alegria para esse torcedor e ganhar o clássico representa muito para nós nesse momento, principalmente para nós que estamos chegando. Nós tivemos hoje uma sequência de vários jogadores que fizeram o primeiro clássico, entre eles o lançamento de mais um jogador, que é o Darlan. Entrou com personalidade e foi legal ver ele no vestiário agora chorando na sua estreia. Então, já mostrou o cartão de visita, é mais um jogador da base que tem potencial, né? Então, são temas também, né, que a gente tem que colher para que essa nossa equipe ela possa crescer. E você está certo, teve umas 4 sequências de bolas que a gente roubou, teve que dar o chutão, não tinha ninguém no ataque, a gente não conseguiu sair, né? E a gente não pode tapar os olhos para isso e a gente tem que corrigir para os próximos jogos, principalmente quando a gente pegar uma equipe tão qualificada como a América, que tem uma equipe muito boa, uma equipe de posse de bola, uma equipe que sabe jogar pelo centro, né? Um trabalho muito bem feito pelo Ledson, né? No segundo tempo, o trabalho, o lado esquerdo dele deu muito trabalho para a gente, né? Como foi falado, né, além das bolas paradas, o Souza teve um determinado momento que ele ditou o jogo no segundo tempo, né? A gente sabia de tudo isso, mas a gente foi feliz no resultado. Boa noite, professor. Vitor Eduardo, do Universidade do Esporte. A vitória de hoje passa muito pela frustração de ataques americanos pelas alas, ataques aéreos. Queria saber como está sendo trabalhado isso e como foi feito esse trabalho para evitar os ataques aéreos. É isso, nós trabalhamos muito. O América ele tem um setor do meio de campo, né? Um trabalho de jogo apoiado, toque rápido, toques curtos com viradas de bolas, né? Então, no jogo de hoje a gente conseguiu fechar essa parte central, né? E criamos ali atrás, né, um time alto. Eu estou falando do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi nada disso. O primeiro tempo a gente foi superior, ganhamos o setor do meio de campo. Como vocês estão pegando a entrevista muito só o segundo tempo, posicionamento da nossa equipe, então eu estou precisando de responder o segundo tempo. Quase não estou falando
né, das nossas valências do primeiro tempo, que a gente foi superior, né? Então, e eu vou insistir, a gente estudou muito o adversário e a gente fez uma partida defensiva espetacular, né? A nossa linha de 4, os 2 volantes, né? Então, nesse momento, né, a gente foi bem e por isso a gente não tomou gol.